negar a existência do inferno é simplesmente negar a Bíblia, é dizer que o que a Bíblia ensina não é isso e, portanto, é trazer uma série ou prestar uma série de desserviços àquilo que claramente nos é revelado nas Escrituras. Antes de qualquer coisa, eu creio que nós deveríamos começar definindo o que temos em mente quando nos referimos à palavra inferno. Eu particularmente entendo que o inferno é um nome dado a um lugar ou a uma condição final dos seres humanos não regenerados e também dos espíritos malignos, isto é, dos demônios, no qual eles conscientemente sofrem uma punição eterna e vivem separados de Deus para sempre. É um lugar ou condição, no que tange ao ser humano, de tormento espiritual, psicológico e corporal, do qual não haverá nenhum tipo de esperança de libertação do mesmo. Em termos antropológicos, até se você me permite inicialmente para aprofundar um pouco mais isso, eu não entendo que o homem, por exemplo, seja constituído de partes, 2 ou 3 partes. Eu não tenho uma perspectiva dicotômica ou tricotômica, mas compreendo que a Bíblia ensine claramente que o homem é uma unidade psicossomática e que, portanto, o corpo e a alma, ou o corpo e, na verdade, o espírito, eles constituem uma unidade. E aí, todavia, por ocasião da morte física, ocorre uma separação abrupta e temporária entre o corpo e a alma. Uma vez que o próprio Novo Testamento, vez por outra, ele fala sobre almas ou espíritos dos homens como existentes durante o tempo entre a morte e a ressurreição, que é o que nós ora denominamos de estado intermediário em termos teológicos, então eu creio que nós podemos fazer uso desse tipo de linguagem desde que recordemos, desde que enfatizemos que esse estado de existência temporário, de desincorporação, digamos, ele é provisório, ele é temporário e ele é incompleto. Então, esse é um aspecto importante. E devemos nos lembrar também que o tema principal das Escrituras não fala sobre esse estado temporário de desincorporação de homem viva, porque o mais importante é a ressurreição final do corpo. Essa é a ênfase das Escrituras. Quanto ao texto de 2 Pedro 2,4 propriamente dito, e para ser breve aqui também, que é o tema do programa, eu creio que esse texto, somado ao contexto imediato de 2 Pedro no capítulo 2, ele fornece elementos que, penso eu, são minimamente suficientes para defendermos 2 verdades, as quais entendo que estejam no texto e no seu contexto. Primeira verdade, o inferno já está sendo ocupado hoje. Segunda verdade, aqueles que estão ocupando o inferno, eles estão experimentando de forma consciente algum tipo de sofrimento. Como que eu posso comprovar o que eu estou dizendo? Pelo significado do verbo grego tartarô, que transmite a ideia de lançar ao tártaro ou lançar ao inferno, conforme grande parte dos lexicógrafos gregos, em 2 Pedro, e também eu diria pelo significado do verbo grego kalazómenos, ou kolazómenos, melhor dizendo, que ele é um particípio presente em grego, derivado do verbo kolazo, e que ele aponta para penalizar ou punir no contexto de 2 Pedro 2,9, que é continuação imediata desse texto. Então, para tentar ser sucinto, mas já sendo um pouco prolixo, eu creio que esses 2 verbos gregos e os respectivos significados que eles ensejam nos permite, de uma forma razoavelmente suficiente, entendermos que o inferno já é ocupado e, ao mesmo tempo, ele é um lugar de tormento consciente. E, à medida em que o programa se desenvolver, eu buscarei, dentro de alguns, a partir de algumas perspectivas e argumentos, tentar demonstrar isso. Eu vou admitir que, conceitualmente e filosoficamente, a perspectiva que o pastor Sérgio defende, que é defendida por muitos cristãos, ela eu diria que em termos teórica, filosófica, logicamente possível. Ela tem uma logicidade, isso eu não nego de forma alguma. Agora, em termos bíblicos, que é o que nos interessa, eu diria que nós temos vários fundamentos, alguns dos quais eu já incipientemente já mencionei, em termos verbais, em termos de substantivos, o próprio contexto, como eu buscarei demonstrar ao longo da fala, que apontam para a sobrevivência de um aspecto imaterial do homem,
o qual podemos chamar de alma e ou espírito, que ele sobrevive à morte do corpo físico. E nós temos alguns versículos que, a meu ver, de forma muito clara, evidenciam isto. Então, essa perspectiva que, em linhas gerais, eu diria. Então, em que pese essa possibilidade interpretativa, em termos até lógicos ou filosóficos, poder existir e ser empregada, eu vejo problemas para situá-la no texto bíblico, devido a alguns textos que, eu não sei se agora ou depois, poderemos citar e desenvolvê-los. Eu acho que isso está razoavelmente claro nas Escrituras. E com relação à não existência do inferno, isso gera um problema teológico, na sua opinião? No sentido geral, sim, um problema seríssimo, porque a Bíblia claramente, quer dizer, nós temos 12 ocorrências da palavra Geena, que é um aramaísmo, presentes ali no Novo Testamento. Destas 12 ocorrências, 11 delas saem dos lábios de Jesus, e apenas uma única vez em Tiago, no capítulo 3, versículo 6. Então, Jesus, ele fala amplamente sobre o inferno, inclusive como lugar de sofrimento eterno e não de aniquilação, justamente pelos complementos que ele usa, né? O seu verme nunca cessa, o fogo nunca para, e por mais que isso possa ter, e eu admito, eventualmente uma linguagem talvez figurativa ou metafórica, mas se aquilo não aponta para uma característica de tormento ad eternum ou ad infinitum, então é um tipo de complemento que ele se torna absolutamente inócuo, irracional e inoportuno no texto bíblico. Então, o inferno é um ensino bíblico, escancaradamente bíblico. A divergência que há efetivamente envolve a esses aspectos que estamos ora discutindo hoje à noite, mas ele é um ensino absolutamente bíblico e aponta para a existência de um Deus que é, sem dúvida, amoroso, onibenevolente, mas também justo, e que, de acordo com seus desígnios, ele separará esse lugar ou condição para todos aqueles homens ímpios ou espíritos malignos, demônios, para que, infelizmente, venham ter este lugar como seu paradeiro eterno, em razão dessa atitude de impiedade e de antagonismo para com Deus, a sua palavra, os seus valores e assim por diante. Então, negar a existência do inferno é simplesmente negar a Bíblia, é dizer que o que a Bíblia ensina não é isso e, portanto, é trazer uma série ou prestar uma série de desserviços àquilo que claramente nos é revelado nas Escrituras, particularmente no contexto neotestamentário, visto que o sentido de inferno, ele não está evidentemente claro, com perdão pela redundância, no Antigo Testamento, começa a surgir de uma forma mais clarificada no período interbíblico, em textos como alguns dos citados pelo pastor Sérgio, né? Em textos apócrifos, pseudepígrafos e assim por diante, literaturas extra-bíblicas paralelas ao texto neotestamentário, de modo que negar a sua existência simplesmente é negar um ensino escancaradamente bíblico e escriturístico. Então, portanto, isso é perigosíssimo para a fé cristã. Muito bom.